Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência neste programa, é com grande alegria que renova em nós a satisfação do reencontro e da sua audiência. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante da autoria do ilustre pastor Jefferson Silva e que tem como título Abacuque, o profeta intercessor. Quais são os objetivos do presente estudo? São os seguintes. Primeiramente, conhecer a história de Abacuque, o profeta que sofre ao ver a lei e a justiça enfraquecidas e anuncia a iminente invasão da Babilônia. Também perceber a importância da fé e da confiança em Deus nos momentos difíceis da nossa vida, em meio às tribulações. E, por fim, praticar, observando que, como outros profetas, Abacuque é um sentinela atento, esperando as respostas de Deus às suas queixas. Esta lição tem como texto áureo o que nós encontramos em Abacuque, capítulo 3, versículo 2b, que leio, abro aspas, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua, isto é, lembra-te da misericórdia. Alguns textos bíblicos inspirativos. Vamos a Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 4. A advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Vamos ler também um texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Abro aspas. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Fecho aspas. Vamos a um outro texto, Abacuque, capítulo 3, versículos 16 a 19. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.
O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Esta lição tem como introdução: são poucas as informações a respeito do profeta Abacuque. O teólogo e escritor Davis, na sua edição de 2005, página 539, no entanto, lembra que o templo ainda existia. Abacuque, capítulo 2, versículo 20. E nele a atividade musical. O autor sustenta que Abacuque teria pertencido à tribo de Levi, sendo um dos cantores do templo, levando em consideração a composição do cântico no capítulo 3, endereçada ao mestre de música. Confira lá, Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Quanto ao seu ministério, ele o teria exercido entre 612 e 588 anos antes de Cristo, em Judá, o Reino do Sul. E a data mais aceita para a redação de seu livro é entre 610 e 605 antes de Cristo. Portanto, pouco antes da invasão de Jerusalém e destruição do templo pelos babilônios, quando culminou no exílio na Babilônia em 586 a.C. Este dado você encontra na Bíblia Arqueológica, edição de 2013, página 15.004. A perplexidade do profeta diante da situação do povo de Judá se torna ainda maior ao considerar o risco da iminente ocupação por parte da Babilônia, pois o povo babilônico, os caldeus, eram notáveis em todo o mundo por sua ferocidade, seu caráter aguerrido, bem como pela crueldade e as devastações que praticavam. O que é evidente na descrição do primeiro capítulo de Abacuque, capítulo 1, versículos 6 a 10. O livro é o registro do diálogo entre Deus e o profeta. Mas já no primeiro versículo está marcado o caráter exortativo que o torna profético por tratar-se de uma advertência divina revelada ao profeta. Sua estrutura é simples, contendo perguntas, respostas e um cântico, hino ou doxologia, que finaliza o livro revelando que a confiança no Senhor foi renovada. Partindo dessas informações, vamos considerar o personagem Abacuque como um de nós, cristãos, em um contexto de depravação social e vivenciando sérias ameaças do domínio das trevas. Vamos testar nossa percepção de mundo, nossa vida de oração e nossa confiança na soberania de Deus. Que o Senhor nos ajude. Um dos tópicos que vamos observar fala com Deus. Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 4.
Olhando para o mundo, Abacuque fala com Deus. Ele nos mostra a postura de um homem de Deus, um profeta plenamente consciente da situação à sua volta, que consegue perceber os efeitos do pecado no comportamento e na vida social do povo. Ele reconhece a violência, a injustiça e a maldade que tomavam conta da sociedade. Está lá registrado em Abacuque, capítulo 1, versículos 3 e 4. E certamente percebia a idolatria a que o povo de Judá já estava acostumado. Abacuque, capítulo 2, versículos 18 e 19. É diante desse quadro tão caótico que o profeta se coloca diante de Deus como intercessor incansável, mas no limite da sua condição humana, para expressar o seu desespero e sua perplexidade. Até quando? Até quando? Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Em nosso tempo pode ser que o contato com o mundo e com as consequências do pecado estejam nos tornando tão insensíveis que já não nos inquietamos diante da calamidade que nos rodeia. Temos tantos recursos, associações, bancadas e ONGs que trabalham para diminuir a injustiça e a maldade dos nossos dias, que talvez já tenhamos perdido o hábito de falar com Deus, intercedendo por todos os homens, crendo que sua vontade é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Aliás, isto você encontra lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Abacuque recorre ao Senhor Deus e clama pelo socorro do Altíssimo. Ele não convocou um comitê ou formou uma sociedade para resolver o problema dos seus dias. Dirigiu-se diretamente a Deus. Como a Igreja do Senhor, precisamos perceber o mundo perdido por causa do pecado e nos colocar como intercessores persistentes que falam constantemente com Deus, clamando por misericórdia e salvação, ao mesmo tempo que anunciamos o Evangelho, crendo que sua mensagem é poder de Deus para a salvação plena do ser humano. Confira lá Romanos capítulo 1, versículo 16. Aplicação. Você tem apresentado a Deus os problemas de sua cidade, estado ou país? Será que, de fato, nossas orações podem transformar a sociedade na qual vivemos? Vamos ao tópico número 2. Espere até ouvir a resposta do Senhor. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. O curto livro do profeta Abacuque mostra a dinâmica do diálogo entre Deus e o profeta. Abacuque fala, capítulo 1, versículos 2 e 4, capítulo 1, versículos 12, e depois versículos 2 e 1. Deus responde. Capítulo 1, versículo 5 a 11, e capítulo 2, versículo 20. No entanto, é preciso lembrar que nosso Deus está sempre atento ao clamor do justo.
Confira, isso está na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 15. Mesmo quando permanece calado. Por isso, algumas lições são muito importantes enquanto aguardamos as respostas de Deus. Ponto número 1. Em seu silêncio, o Senhor nos ensina a perseverar. O profeta Abacuque perseverou em seu clamor por justiça, mesmo quando parecia não ser ouvido. Continuou apresentando sua causa ao Senhor. Isso nos lembra o ensino de Jesus sobre o nosso dever de orar sempre e nunca desanimar. Procure isso. Confira lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Ponto número 2. Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não reconhecemos o seu agir. Foi difícil para Abacuque lidar com o fato de que os babilônios seriam a resposta da oração que ele vinha fazendo diante de Deus, pois aquela terrível nação seria o instrumento divino para corrigir seu próprio povo. Confira Abacuque, capítulo 1, versículos 6 e 13. Ponto número 3. Nada está terminado, até que o Senhor conclua os seus planos. Por isso o profeta se coloca em seu posto de sentinela, como quem está atento, vigilante, cheio de expectativas quanto ao que ainda virá. Você encontra esta referência no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Sim, o conhecimento da glória do nosso Deus encherá a terra. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Não podemos olhar para as circunstâncias e desistir de esperar no Senhor, até que Ele cumpra todos os seus propósitos. Aplicação. Como vai a dinâmica de sua vida de oração? Você tem esperado pelo agir do Senhor? Ou desanima facilmente diante do aparente silêncio do divino? Tópico 3. Derrame seu coração em louvor. Abacuque, capítulo 3. O coração de Abacuque, antes atribulado e perplexo, hesitante, indignado, agora no capítulo 3, se derrama em louvor, reconhecendo a glória. Versículos 3 e 4. A justiça, versículo 13, e a soberania de Deus, versículo 19. As circunstâncias ainda não haviam mudado e ele não estava livre de perigos, mas o fato de ouvir a voz de Deus no íntimo de seu coração fez com que as amarras da ansiedade fossem desfeitas e ele pudesse esperar tranquilamente a vitória que viria do Senhor. Isso está lá registrado no verso 16. É assim que a oração de Abacuque se transforma em um hino de louvor à grandeza e à majestade do nosso Deus. Uma perfeita doxologia que encerra seu livro. Abacuque foi o profeta que cantou durante a noite, e sua oração foi transformada em cântico para ser entoado na adoração pública dos judeus. Desde então, seu cântico tem influenciado
gerações e chega até nós como um chamado a derramarmos nosso coração em louvor e adoração ao Senhor, reconhecendo que Ele é soberano, está no controle do universo e seus caminhos são eternos. Versículo 6. Abacuque nos convida a louvar ao nosso Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Versículo 17. E nos inspira a confiar inteiramente no Senhor, até que Ele revele seu programa por completo. Aplicação. Os problemas e as dificuldades te impedem de louvar ao Senhor? Peça ao Espírito Santo que produza alegria em seu coração, mesmo no meio das tribulações. Conclusão. Concluindo nossa lição de hoje, é preciso mencionar que provém das palavras de Abacuque a máxima cristã agregada ao Novo Testamento e que impulsionou a história da Reforma Protestante. O justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Repito, o justo viverá pela fé. Comentaristas observam que uma melhor tradução para esta afirmação seria, abro aspas, o justo viverá pela sua fidelidade. Quem afirmou isso foi o autor de estudos bíblicos, Champlin, na edição de 2001, página 3602, sendo justamente esta a tradução adotada pela Nova Versão Internacional para o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Não há qualquer contradição entre uma definição e outra, pois fé e fidelidade são sinônimos na experiência do profeta Abacuque e devem ser também em nossa vida cristã. É preciso fé para nos aproximarmos de Deus e apresentar a Ele nossas orações. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Precisamos de fé para aguardar a resposta de Deus, suportando as provações pelas quais devamos atravessar. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. É pela fé que encontramos motivos de alegria e louvor no meio das dificuldades. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Essa mesma fé nos leva à fidelidade ao Senhor, tornando-nos referências de integridade diante da depravação do mundo à nossa volta. Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16. Portanto, permaneçamos na fé e fiéis ao Senhor. Que o Espírito Santo renove nossa confiança para que sejamos como Abacuque, não nos deixando vencer pela maldade e a injustiça de nosso tempo, mas assumindo nosso posto de intercessores incansáveis que creem no agir de Deus e clamam diante dele conforme nosso texto áureo. Abro aspas. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia.
Abacuque, capítulo 3, versículo 2b. Que Deus abençoe em reflexão profunda, em meditação pelo Espírito e com o Espírito Santo. É preciso. Que Deus lhe abençoe.